Mais um. Olá, pessoal, tudo certo? Retomamos aí a nossa conversa. Para mim tá uma boa conversa, não sei para vocês, mas a nossa conversa sobre dosimetria de pena. Então a gente já passou no primeiro bloco falando como é que a gente fixa a chamada pena base, quais são os erros mais comuns de serem cometidos e cobrados na FGV em relação à pena base. Depois passamos pela fase seguinte, que é o encontro da pena provisória. A gente analisa agravantes e atenuantes, né? E aí também falamos a respeito dos erros mais comuns cobrados pela FGV nesse momento para a OAB. Então, a partir desse momento, agora a gente entra na terceira etapa de dosimetria da pena, que é agora sim encontrar a nossa pena definitiva. A gente vai analisar aqui causas de aumento e diminuição da pena para então fixar a nossa chamada pena definitiva, tá? É isso que a gente vai fazer a partir de agora nesse bloco então. Onde é que estão, Marcelo, essas causas de aumento e diminuição da pena? Bom, essas causas de aumento e diminuição da pena podem estar tanto na parte geral, como na parte especial do Código, ou também em leis penais especiais. Você pega, por exemplo, o artigo 40 da Lei de Drogas, para crimes específicos lá da Lei de Drogas, eu tenho essas causas de aumento lá, tá? Como é que eu sei, como é que eu identifico lá, olhando o código, o crime, como é que eu identifico uma causa de aumento ou uma causa de diminuição de pena? Ela vai vir em fração. Vai estar lá um terço, dois terços, metade, o dobro, não é? Então são todas causas de aumento e diminuição que você vai aplicar na terceira fase de dosimetria da pena. É interessante aqui que nas duas fases anteriores, quando eu dizia para vocês assim, quanto que eu agravo a pena, quanto vale cada circunstância, aí eu dizia para vocês, olha, é o prudente arbítrio do juiz, fica a critério do juiz. Porém, ele está preso aos limites mínimos e máximos da pena. Ele não pode atenuar aquém do mínimo nem acima do máximo nesse momento. Né? Agora, nessa terceira etapa de dosimetria da pena, o legislador opta por tirar essa discricionariedade, esse prudente arbítrio do juiz e falar: olha, aqui, juiz, você vai aumentar ou vai diminuir de tanto a tanto, um terço a dois terços, metade, um sexto. Ele fala o quanto, né? A lei estabelece o quanto. Já que a lei estabelece o quanto, ele tira um pouco dessa discricionariedade do juiz, agora o juiz não está mais preso aos limites mínimos e máximos. Ele vai aplicar a causa de aumento, ele vai aplicar a causa de diminuição e não importa se o resultado vai dar aquém do mínimo ou acima do máximo, não tem problema. Aqui ele não está mais preso nessa fase aos limites mínimos e máximos da pena. Ele vai aplicar a causa de aumento e a causa de diminuição independente da quantidade que der esse resultado dessa operação aritmética, tá? Tem algumas situações, e aí aqui, embora eu tenha dito para vocês, olha, a OAB ela não cobra muito essa questão de o quanto vale cada uma das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, né? Qual é o peso de cada uma delas, isso não chega a essa minúcia na prova da OAB, sim, só na prova da magistratura, né? Mas tem um ponto aqui que a FGV gosta de cobrar. Algumas situações de causas de aumento e diminuição da pena, o legislador ele dá um intervalo. Então vou pegar um exemplo aqui do crime tentado, tá? Artigo 14, parágrafo único. No crime tentado, a pena será a mesma do consumado, diminuída de um terço até dois terços. Então vejam só, eu tenho um intervalo que eu posso diminuir, um terço e dois terços. Tá, de um terço até dois terços, Marcelo, qual é o meu critério? Tá? Então todas as vezes que o legislador te der intervalos, isso acontece, por exemplo, na tentativa, isso acontece na causa de diminuição do arrependimento posterior, artigo 16, isso acontece, por exemplo, nas majorantes do concurso formal e do crime continuado, artigo 70 e artigo 71. Em todos eles você tem um intervalo de frações. E aí? Aí eu preciso encontrar o critério. Qual é o meu critério para usar a fração menor ou a fração maior? Qual é esse critério que eu vou utilizar? Isso a OAB cobra de você. Então, por exemplo, no crime tentado, qual é o critério, Marcelo? O critério é a proximidade de consumação do crime. Quanto mais próximo chegou da consumação do crime, eu menos diminuo. Então, quanto mais próximo da consumação do crime, eu uso uma fração próxima de um terço, que é o mínimo. Quanto mais longe da consumação do crime, eu vou diminuir mais próximo de dois terços, que é o máximo. Entenderam? Então, esse é o critério. Aí na OAB cai direto isso aí, ó. Cai assim, o crime ficou longe de ser consumado, a vítima sequer foi atingida, por exemplo,
no furto, o cara sequer conseguiu chegar perto do bem, né? Então estava longe da consumação do crime e o juiz diminuiu a pena do crime tentado do mínimo, de um terço só. Aí ele quer que você diga, olha, pelo critério da consumação do crime, como ficou muito longe da consumação, juiz, você tinha que ter diminuído demais, chegando mais próximo do 2/3, que é o máximo da diminuição aí no crime tentado. No arrependimento posterior do 16, qual é o critério? A maior celeridade do ressarcimento do dano. Pode ressarcir até o oferecimento da denúncia. Então, quanto antes você ressarcir o dano, mais eu vou diminuir a pena no artigo 16, no arrependimento posterior. No concurso formal e no crime continuado, quais são os critérios? Então, eu posso aumentar no concurso formal de 1/6 até 2/3, não é? 1/6 até metade, perdão, e no crime continuado de 1/6 até 2/3. Qual é o critério para aumentar mais ou menos aqui? A quantidade de crimes. Então, no concurso de crimes formal, o mínimo que eu tenho que ter para ter um concurso são 2 crimes. Então, quando eu tiver 2 crimes, eu aumento do mínimo, 1/6. 2 crimes eu aumento um pouco mais, 3 crimes um pouco mais. Eu vou até apresentar uma tabelinha para vocês aí. A OAB não chega a pedir essa tabelinha, mas o que ela pede? Olha, se tem 2 crimes em concurso formal ou 2 crimes em continuidade delitiva, o juiz não pode aumentar mais do que 1/6, que é o mínimo que tem que ser aumentado. Tá? É isso que a OAB vai pedir para você. O juiz aumentou mais de 1/6 quando eu tenho 2 crimes só. E aí você vai ter que vir e falar, ó, foi muito aqui, o critério é a quantidade de crimes, 2 é o mínimo de crimes que eu preciso ter para ter um concurso formal ou crime continuado, portanto, eu tinha que aumentar do mínimo, que é 1/6 em qualquer uma das duas situações. É esse tipo de conhecimento que você precisa ter quando a gente está falando de causas de aumento e de diminuição da pena, tá? Então, ó, só para recapitular tudo isso que eu disse para vocês até agora, tá? Então tá aqui, ó. Nesse momento, a gente está em busca da nossa pena definitiva. Para encontrar minha pena definitiva, eu vou analisar causas de aumento e diminuição da pena. Elas podem estar na parte geral do código, na parte especial ou em leis penais especiais. E aí eu vou precisar ter um conhecimento de lei penal especial para solucionar se isso cair em forma de lei penal especial, né? Nesse momento aqui de causas de aumento e diminuição, a lei ela me dá o quanto. Quanto eu vou aumentar, quanto eu vou diminuir. Está em fração. Lembra que eu disse para vocês? Então vai estar lá metade, 1/6, 2/3, né? Está em fração na lei. Como a lei me dá o quanto, não me dá mais discricionariedade, eu, juiz, não estou mais preso aos limites mínimos e máximos da pena na hora de fazer minha dosimetria da pena. Eu aplico o aumento ou a diminuição independente do resultado que vai dar, se vai dar mais ou menos do que os limites mínimos e máximos da pena. É importantíssimo aqui, eu coloquei para vocês, aquelas situações em que a lei traz intervalos de frações. Então, por exemplo, na tentativa, você vai ver lá que você pode diminuir a pena de 1/3 até 2/3. Ora, qual é o critério, Marcelo, na tentativa? Proximidade de consumação do delito. Quanto mais próximo da consumação, menos eu diminuo. Quanto mais longe da consumação, mais eu vou diminuir da dosimetria da pena. Arrependimento posterior está lá no 16 do Código Penal, né? Qual é o critério? Quanto mais rápido for o ressarcimento, mais eu diminuo. Concurso formal e crime continuado. Aqui o concurso formal está no artigo 70 e o crime continuado está no artigo 71. Qual é o critério, Marcelo? Quantidade de crimes, tá? Então o critério aqui, quantidade de crimes. Quanto mais crimes, mais eu aumento. Quanto menos crime, menos eu aumento. Aí qual vai ser o problema que vai cair na OAB para você, que eu já cantei a bola para você? Vão ser 2 crimes e o juiz vai aumentar de mais do que 1/6, que é o mínimo, tanto no crime continuado como no concurso formal. Você tem que vir e falar, não dá, não tem jeito disso acontecer, juiz. Você tem que aumentar do mínimo, que é 1/6 aí, tá? Tem uma tabelinha, depois eu vou apresentar essa tabelinha para vocês. Bom, aí, volta aqui para mim, tá? Então, nesse momento agora, você vai falar assim, olha, eu estou me recordando, Marcelo, que lá na pena provisória, você falou para mim do concurso entre uma agravante e atenuante, né? Tinha concurso entre agravante e atenuante, aí você falou do 67, você falou da possibilidade aí de compensar uma com a outra quando elas se equivalerem. E se eu estiver falando
de causas de aumento e diminuição. Pode ser que no caso que eu estou julgando tenha mais de uma causa de aumento? Pode ser que tenha mais de uma causa de diminuição? Pode ser também que eu tenha causa de aumento e causa de diminuição? Como é que eu resolvo essa situação? Vamos lá, então o tema agora é concurso de causas de aumento ou de diminuição. Vamos começar a destrinchar essa história para ficar mais fácil, tá? E para isso eu vou novamente me socorrer da nossa lousa, tá? Porque fica mais fácil aqui eu me socorrer de um recurso didático para resolver essa situação com vocês, tá? Então, concurso de causas. Eu posso ter as seguintes hipóteses de concurso de causas, né? Eu posso ter o homogêneo, concurso homogêneo, e o heterogêneo. Que é isso? Duas ou mais causas iguais, homogêneo, ou duas ou mais causas diferentes, heterogêneo. Então, o homogêneo, eu estou falando de duas ou mais causas de aumento, por exemplo, todas aumento, ou duas ou mais causas de diminuição, todas de diminuição no caso concreto. Esse é o concurso homogêneo. E o heterogêneo, eu tenho uma causa de aumento e outra de diminuição, tá? Elas são antagônicas, portanto. Como é que soluciona cada uma dessas situações, Marcelo? Olha lá. Se eu estou falando de uma causa de um concurso homogêneo, eu preciso olhar onde é que estão essas causas aí. Elas estão na parte geral do código? As duas causas de aumento estão na parte geral? As duas causas de diminuição estão na parte geral do código? Ou elas estão na parte especial? Estando na parte geral, veja, se está na parte geral, se as duas causas de aumento estão na parte geral ou as duas de diminuição estão na parte geral, o que eu faço? Se forem causas de aumento, o que eu vou fazer? Incidência isolada. Isso aqui é o que diz a doutrina, né? O que seria incidência isolada, Marcelo? Imagina que você tem duas causas de aumento, aí eu vou me socorrer agora da lousa, né? Porque deixa eu usar a lousa para explicar isso para vocês. Porque é chatinho de entender isso aqui, né? Então imagina que eu tenho duas causas de aumento e elas estão todas na parte geral do código, tá? Então eu tenho uma causa de aumento, por exemplo, de 1/6 e eu tenho outra causa de aumento de 1/4, ok? E a pena na fase anterior ficou em 12 anos, tá? Imagina, 12 anos. Como é que seria a incidência dessas duas causas de aumento, Marcelo? Deveria ser assim, ó, 12. Aí você calcula 1/6 de 12. 1/6 de 12 vai dar 2 anos, né? E 12 você calcula 1/4 de 12, que é 3 anos. Então, como é que ficaria? Você tem que dar 1/6 de 12 mais 1/4 de 12, ou seja, 2 mais 3, 5, ou seja, apenas 12 mais 5, 17 anos. Isso aqui a gente chama de incidência isolada. Por que incidência isolada? Porque veja que um aumento não incidiu sobre a pena já aumentada. A incidência cumulativa seria da seguinte maneira: ó, 12, né, mais 1/6 é igual a 14, que é 12 mais 2 anos. Aí, 14 mais 1/4. Né? Então, olha só, isso aqui seria incidência cumulativa. O segundo aumento de 1/4 incidiu sobre a pena já aumentada pelo primeiro aumento. Isso é incidência cumulativa. O que a doutrina fala em relação às causas de aumento? Diz o seguinte, olha, a incidência, Marcelo, tem que ser isolada, não um sobre a outra, tá? Mas na prática, gente, não é isso que acontece. Na prática, a grande maioria dos juízes aplica a incidência cumulativa nas causas de aumento. E se eu estou falando de causas de diminuição, Marcelo? Eu tenho duas ou mais causas de diminuição da parte geral. Aí é tranquilo que a incidência ela é cumulativa, ou seja, se aplica a primeira diminuição, sobre o resultado que der, você aplica a segunda diminuição. Então, se ali, por exemplo, 1/6 e 1/4, seria 12 menos 1/6, do resultado que der, você calcula 1/4 daquele resultado. É assim que a gente faz, vai subtraindo de forma cumulativa. Então, na causa de diminuição, eu não tenho dúvida, vai usar sempre o princípio da incidência cumulativa. O problema está aqui, ó, tá? O problema está aqui
que a jurisprudência até admite a incidência cumulativa, mas a doutrina acha que a incidência deveria ser isolada. Eu nunca vi isso caindo na OAB, porque isso seria muito profundo, tá? Mas eu gosto de ensinar para o aluno entender. E se tiver na parte especial, as duas causas de diminuição estão na parte especial ou as duas causas de aumento estão na parte especial? Aí, moçada, aí que tá o pulo do gato, tá? Aí surge uma faculdade para o juiz, tá? É o artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Não esqueçam do 68, parágrafo único. Isso aqui é extremamente importante. Ó, se as duas causas de aumento estão na parte especial do código ou as duas causas de diminuição estão na parte especial do código, aí o juiz tem uma faculdade. O que ele pode fazer? Ele pode aplicar as duas causas de aumento ou as duas de diminuição, ou ele pode aplicar uma só delas. Se ele optar por aplicar uma só delas, ele tem que aplicar a que mais aumente ou a que mais diminua. Tá? E quando é que ele opta por uma só delas, Marcelo? Quando ele entende que uma só daquelas causas de aumento é o suficiente para atingir as finalidades de prevenção e repressão do crime. Então, olha, vamos voltar para aquele nosso exemplo aqui. Ó. Vejam que eu tinha duas causas de aumento, uma de 1/6 e uma de 1/4. Se as duas estivessem na parte especial, o juiz poderia olhar e falar o seguinte: olha, eu acho que só o aumento, um só dos aumentos é suficiente. Então eu tenho que optar pelo maior, que é o de 1/4. Então eu só pegaria 12 mais 1/4 de aumento. Não aplicaria o aumento de 1/6 se as duas estivessem na parte especial. Isso está no 68, parágrafo único do Código Penal. Portanto, qual é a dica para você aqui nesse momento que eu quero colocar? Olha só, se eu tenho duas ou mais causas de aumento na parte especial, o juiz tem que dizer por que ele não optou por uma só delas nos termos do artigo 68, parágrafo único. Se ele não falar isso, tá errado. Por quê? Porque uma só dos aumentos é mais benéfico para o réu. Então ele tem que falar por que ele não optou por um só dos aumentos. Beleza? Vamos lá, continuando aqui então no nosso quadro. Eu posso ter a situação do concurso heterogêneo, duas ou mais causas diferentes, uma de aumento, outra de diminuição. Nesse caso não tem muita discussão, todos vão incidir, tá? Todos incidem, tá? O aumento e também a diminuição. Não importa onde que esteja, não importa se está lá na parte geral ou se está na parte especial, todos incidem. Daí você vai falar assim, Marcelo, mas e aí, incide primeiro o aumento ou incide primeiro a diminuição? Tanto faz, tanto faz. Desde que você sempre faça a incidência cumulativa. Ou seja, o segundo incide sobre o resultado do primeiro, tá? Não tem problema. Tanto faz se você vai aplicar primeiro o aumento e depois a diminuição, se você vai aplicar primeiro a diminuição, depois o aumento, tanto faz desde que você use o princípio da incidência cumulativa. Como eu tinha prometido para vocês, eu falei, olha, no concurso formal e no crime continuado tem uma tabelinha. Eu vou aumentar de acordo com a quantidade de crimes. Olha a tabelinha aí para vocês, tá? Nunca se cobrou a memorização de todos esses aumentos. Então, ó, se tem 2 crimes no concurso formal, opa, peraí. Então, ó, se eu tenho 2 crimes no concurso formal aqui, eu aumento de 1/6. Se eu tenho 3, eu aumento de 1/5, 4, eu aumento de 1/4 e assim por diante. Nunca se cobrou a memorização disso. Idem aqui no crime continuado. O que se cobrou aqui é o seguinte: eu tenho a situação, o problema vai te dizer que só tem 2 crimes, tá? E o juizão meteu um aumento de 1/5, 1/4, 1/3 ou 2/3. Tá errado, tá? Ou eu tenho 2 crimes no crime continuado e ele aplicou o aumento de 1/5, 1/4, 1/3. Não, é o mínimo aí de 1/6, tá bom? Nos dois. Cuidado com isso aí. Isso aqui é um conhecimento que sempre se pede aqui quando a gente está falando de concurso formal e crime continuado. Aí, como eu faço nos outros blocos, né? Eu sempre coloco lá a atenção. A gente tem que lembrar de algumas coisas nesse momento aqui, tá? Que podem nos ajudar na prova. Uma delas aqui que eu vou colocar, primeira atenção que você tem que lembrar é a possibilidade de reconhecimento do furto qualificado privilegiado, súmula 511 do STJ. Então, é um furto qualificado, pena do 155, parágrafo 4º, mas que tem a incidência da causa de diminuição do furto privilegiado. Então, você vai pegar a pena do qualificado, na terceira fase, lá você vai
aplicar a causa de diminuição do furto privilegiado. Tem essa possibilidade aí, súmula 511 do STJ. Outro ponto importante aqui, roubo. Eu tenho lá o roubo, artigo 157, parágrafo 2º, várias causas de aumento do roubo. E o aumento vai de 1/6 até a metade, é o intervalo de pena. Daí você vai falar, opa, eu lembro que o Marcelo disse o seguinte, quando eu tiver intervalo de pena, é importante que eu saiba qual é o critério de aumento, tá? E aí, o problema da FGV vai dizer o seguinte, o juiz vai utilizar como critério de aumento aí a quantidade de causas de aumento. Então, se tem mais de uma causa de aumento, eu aumento a mais do que o mínimo, com base na quantidade de causas de aumento no roubo. Opa, qual é o problema aí? É que esse critério, essa fundamentação, esbarra na súmula 443 do STJ. Anota essa súmula aí, 443 do STJ. Essa súmula diz que o juiz não pode aplicar o aumento no roubo com base no critério quantitativo, com base na quantidade de causas de aumento. Ué, se o critério não é o quantitativo, então qual é o critério no roubo aí, no 157, parágrafo 2º, Marcelo? É o qualitativo, é a gravidade de cada uma das causas de aumento que deve nortear o juiz na hora de fixar a causa de aumento no roubo, mais ou menos. Não é a quantidade de causas de aumento, e sim a gravidade de cada uma dessas causas de aumento. Súmula 443 do STJ. Então, se cair roubo para você na segunda fase, principalmente nos memoriais ou na apelação, você vai ter que falar isso. Certeza que vai ter dosimetria da pena e certeza que o juiz fixou a pena com base na quantidade de causas de aumento. Ele majorou, ele aplicou as causas de aumento com base na quantidade de causas de aumento. Você vai falar, opa, isso não pode, a súmula 443 do STJ. E se eu esquecer da súmula 443? Cara, abre o teu Código Penal, 157, parágrafo 2º, olha lá nas remissões ao parágrafo 2º, você vai ter uma remissão te lembrando da súmula 443. Então, o índice remissivo, lá, as remissões, anotações que tem debaixo do artigo do teu código, é o teu grande amigo na hora da prova. Não é aquele cara que vai te sussurrar no ouvido a resposta da questão, desde que você olhe com calma para o teu código, tá? Uma outra coisa que é muito comum de ser cobrado pela FGV é a questão do tráfico privilegiado. 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, diz que o réu tem direito a uma diminuição de pena, é uma diminuição considerável também de pena lá no caso do tráfico de drogas, tá? É 1/6 a 2/3, salvo engano, né? Vejam, o que não pode acontecer de jeito nenhum, tá? O bis in idem. O que é o bis in idem? Por exemplo, o juiz usa a quantidade de drogas e a natureza das drogas para fixar uma pena base lá na primeira fase, usando o 42 da Lei de Drogas, que a gente estudou. Ele usa a quantidade da droga e a natureza da droga para fixar uma pena base acima do mínimo. Aí depois, nesse momento de análise do tráfico privilegiado, ele usa novamente a quantidade e a natureza da droga para indeferir o tráfico privilegiado, ou pior, né? Ou para indeferir, ou para dar uma diminuição menor por conta da quantidade e natureza da droga. Opa, não pode. O juiz tem que usar a quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria da pena, no 42 da Lei de Drogas. Aqui, na hora de usar na hora de conceder o tráfico privilegiado ou na hora de dosar o quanto ele vai diminuir, ele não pode usar novamente, exclusivamente a quantidade e a natureza da droga, porque senão dá bis in idem. Cuidado, então vai acontecer isso para você, tá? Nos teus memoriais ou na tua apelação vai ter isso aí. O juiz usou a quantidade e a natureza da droga em todas as fases para prejudicar o réu. Não pode. Você vai ter que atacar isso aí dizendo, olha, bis in idem aí, segundo o entendimento do STJ. Para a tua prova da OAB, faz isso, você vai ser feliz, você vai conseguir os pontos que você precisa para ser aprovado, ok? Aqui também eu sempre lembro os alunos de uma causa de diminuição que todo mundo esquece, que é o da participação de menor importância, artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Aquele agente que no concurso de agentes concorreu para a prática do delito, mas a sua participação foi pequena, ele tem direito a uma diminuição de pena, 29, parágrafo 1º. E, por fim, o arrependimento posterior, que a gente já falou, inclusive, qual era o critério, a celeridade no ressarcimento do dano. Também é
uma causa de diminuição que eu não posso esquecer, tá bom? Então, deixa eu puxar aqui novamente, né? Olha lá. As questões que eu preciso ter atenção. O furto qualificado, vedação, a súmula 443, tá? O tráfico privilegiado e o bis in idem na fundamentação, lembrar aqui do 42 da lei de drogas, a participação de menor importância e o arrependimento posterior. Não se esqueçam desses itens aqui, porque eles são extremamente importantes para você quando você estiver fazendo a tua prova da OAB, tá bom? Pessoal, veja, então aí, depois que você aplica as causas de aumento e diminuição da pena, você chega na chamada pena definitiva. Aquele resultado final lá é a tua pena definitiva, tá? E aí, a partir daí, você vai analisar regime prisional, pena alternativa, etc. Mas é assim que você fixa a pena. E lá na tua prova da OAB, na primeira fase, ele vai te perguntar coisas a respeito dessas circunstâncias. Na segunda fase, em penal, o que ele vai te perguntar? Ele vai te perguntar erros. Olha, o juiz fez isso, fez aquilo, o que você fazia? Esses erros mais comuns que eu já mostrei para vocês aí quando eu coloquei nos quadrinhos de atenção, tá? Vamos encerrando por aqui. No próximo bloco, que eu prometo que vai ser mais curto, eu vou falar sobre a dosimetria da pena de multa, tá? Que é bem rapidinho também os critérios para fixar a pena de multa. E aí a gente encerra esse papo sobre dosimetria de pena. Eu prometo para você, tá bom? Até mais!